Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, fazendo uma nota prévia. O requerimento que têm à vossa frente foi entregue há minutos pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS e não tem a ver com a discussão que tivemos ontem. Digamos, é uma peça nova e por isso será analisada, se for assim, no ponto 2. Na sequência da reunião de ontem e na sequência das informações que tivemos a oportunidade de partilhar, foi feito um levantamento mais fino, porque não havia tempo, uma vez que os ofícios do Tribunal da Relação tinham chegado minutos antes da nossa reunião, e eu gostaria então de vos passar a informação do ponto de situação relativamente à questão dos processos em função das novidades que nós recebemos ontem. E procurando usar uma linguagem menos jurídica e mais compreensível, até pelas limitações que eu tenho no campo da linguagem jurídica, mas também para ser mais perceptível para todos, sobretudo estão aqui e também aqueles que nos estão a acompanhar e que têm interesse em acompanhar estas matérias, penso que também é positivo. Temos o seguinte ponto de situação. Como se recordarão, esta Comissão Parlamentar aprovou um conjunto de requerimentos a solicitar informações a diversas entidades. Essas entidades começaram por dizer que, ao abrigo daquilo que eram os deveres do sigilo bancário, não forneciam essas informações. A Comissão solicitou a intervenção do Tribunal da Relação de Lisboa e que entendeu que se devia proceder ao levantamento do dever de segredo e de sigilo por essas entidades. E é a partir daí que começam, digamos, todo este percurso, que às vezes até pode parecer um pouco confuso, relativamente ao que é que está a acontecer a cada um desses processos. E por isso podemos fazer aqui uma análise em dois aspectos. Um primeiro no que diz respeito aos aspectos de forma, ou seja, o que é que aconteceu? As entidades reclamaram para o Supremo da decisão, recorreram para o Supremo da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, da obrigatoriedade de nos entregar os documentos. As entidades que eu me estou a referir é a Caixa Geral de Depósitos, o Banco de Portugal, a CMVM e o Ministério das Finanças. Isto é aquilo que diz respeito às questões de forma, ou seja, dizendo que não eram obrigados a entregar. Fizeram o recurso e esses recursos foram indeferidos porque foi entendimento do Tribunal da Relação de Lisboa que eles não cumpriram os prazos. O Tribunal da Relação de Lisboa tem o entendimento que isto era um processo urgente, que há um prazo de 15 dias. As entidades entenderam que era um processo normal, não urgente, porque, enfim, pelas razões que justificavam nesses recursos, e que o prazo seria de 30 dias. Este é um processo que tem a ver com as questões de forma. O Tribunal da Relação indeferiu esses recursos por serem extemporâneos. O que é que aconteceu? Foi uma das decisões que nós recebemos ontem, foi que o Supremo Tribunal da Justiça entendeu o contrário, ou seja, deferiu as reclamações do Banco de Portugal, da Caixa de Depósitos e CMVM sobre questões de prazos. Ou seja, aceita que os recursos sejam, de facto, considerados pelo Tribunal da Relação. E ainda não há uma decisão no que diz respeito ao recurso do Ministério das Finanças, só relativamente a estas três entidades. Assim como também não há uma outra decisão relativamente a questões de forma, é se o Tribunal aceita ou não ser considerado como segunda instância ou não. Segunda instância ou não. Ou seja, há aqui umas questões de forma que têm a ver com questões processuais que estão neste ponto de situação. Já no que diz respeito às questões de substância, ou seja, na matéria que interessa para apurar os factos e aquilo que mais interessa à nossa Comissão, as mesmas entidades reclamaram e arguíram de nulidades do acórdão dentro do próprio Tribunal da Relação. Ou seja, para o próprio Tribunal da Relação contestaram, digamos, a decisão da obrigatoriedade de nos entregar a esta Comissão as informações solicitadas. O que é que aconteceu foi que essas reclamações foram indeferidas e as entidades interpelaram recursos para o Tribunal Constitucional através do Tribunal da Relação de Lisboa, porque é assim que tem que funcionar. E relativamente a esta matéria, que é aquilo que importa de facto e aquilo que faltava apurar ontem para percebermos onde é que estavam os recursos, e dar aqui uma nota só que, de facto, 3 entidades recorreram para o Constitucional, o Banco de Portugal, a CMVM e o Ministério das Finanças, e a Caixa Geral de Depósitos recorreu da decisão das matérias de substância para o Supremo Tribunal de Justiça. Ora, qual é o ponto de situação neste momento? E era a dúvida que nós tínhamos ontem. Já estavam os processos no Tribunal Constitucional e no Supremo, sim ou não? Não estão, porque o Tribunal da Relação de Lisboa ainda não decidiu sobre a admissão destes recursos. E é este ponto de situação, ou seja, estamos
estamos a aguardar esta decisão. Este é o ponto de situação, ou seja, aquela questão que era colocada pelo requerimento, enfim, que foi entregue ontem, a resposta é esta, ou seja, os recursos ainda não estão, as reclamações não estão ainda no Tribunal Constitucional. Por isso, ainda estão a ser alvo de análise por parte do Tribunal de Relação de Lisboa para eles decidirem se aceitam ou não essas reclamações por parte das entidades. E só em função dessa decisão do Tribunal de Relação de Lisboa é que seguirá ou não para as entidades recorridas, neste caso o Tribunal Constitucional para 3 entidades e para o Supremo Tribunal de Justiça. Espero ter sido claro nesta abordagem, síntese do ponto de situação destas peças processuais todas e, assim sendo, o que se coloca aqui é exatamente analisarmos a questão do requerimento entregue pelo PST e pelo CDS, que solicitava esta comissão que perguntasse ao Tribunal Constitucional qual era o prazo previsível sobre a decisão e sobretudo, para que não existisse uma não decisão. Isto, traduzindo em linguagem corrente, era mais ou menos isto. E por isso, eu, assim sendo, com estas informações, tenho que perguntar aos partidos requerentes se pretendem manter o requerimento, da maneira como está, também dizer-lhe já que é perfeitamente inútil perguntar a alguém como é que está isso quando eles não têm o isso, ou o que é que pretendem fazer relativamente a esse requerimento. Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradeço ao Sr. Presidente as informações que nos prestou e ainda por cima a forma clara e objetiva como o fez. A situação, o quadro é muito claro e mostra bem todo o incómodo que rodeia o apuramento dos factos em determinados períodos, mas isso para agora não interessa. O que interessa é que, em função da informação do Sr. Presidente, nós faria sentido, ou faz sentido, nós substituirmos a entidade a quem nos dirigíamos, Tribunal Constitucional, por Tribunal de Relação. E, portanto, refaríamos não o texto, mas a indicação da entidade a quem ele se dirige. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Deputado. Alguém quer usar da palavra neste momento? Então poderemos considerar como válido o requerimento entregue pelo parlamentar do PSD e do CDS ontem e, atendendo à exposição oral do Sr. Deputado Carlos Costa Neves, com a substituição da entidade para quem ele se dirige. E agora pergunto aos seus deputados se vamos abrir aqui um período de debate relativamente a isso ou passaremos de imediato à votação do requerimento. Muito bem. Vamos então votar a admissão do requerimento do PSD e do CDS, uma vez penso... Sim? Não é admissão, está admitido. Sim, está admitido. E eu disse que íamos votar a admissão, então peço desculpa. Peço desculpa, não era isso que eu queria dizer. Vamos até porque o debate penso que já se fez um pouco ontem e sobretudo nos últimos dias. Muito bem, então coloco à votação o requerimento. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O requerimento é rejeitado com os votos contra do Bloco de Esquerda, PCP e PS e os favoráveis do PSD e do CDS. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, tendo em vista os obstáculos que sucessivamente se levantam ao apuramento do que efetivamente se passou durante aqueles anos e a dificuldade que isso cria ao funcionamento correto e pleno da Comissão, e dado que consideramos as diligências a fazer ao abrigo deste requerimento essenciais, nós transformamos então o requerimento em requerimento potestativo e fica essa informação dada ao Sr. Presidente, à Comissão, aos senhores e senhores deputados. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Sr. Presidente, é exatamente no mesmo sentido. O requerimento é subscrito pelos dois grupos parlamentares e passa a enquadrar-se nas diligências de realização obrigatória e, portanto, não tendo sido possível aprovar o requerimento, ele cabe perfeitamente naquilo que o regime jurídico dos inquéritos parlamentares prevê como diligências de realização obrigatória. É uma indagação junto de uma instância judicial, que é perfeitamente admissível nesse quadro. O que queria dizer, e também o Sr. Deputado Carlos Costa Neves já disse, não vale a pena estarmos sempre a dizer as mesmas coisas, porque o posicionamento é evidente, não há só uma maioria que quer encerrar esta comissão sem que o Parlamento possa exercer na plenitude os direitos legais que tem, obrigando o Parlamento a prescindir dos direitos legais que tem, como, até na clarificação da situação do exercício destes direitos, querem obstaculizar. Agora, a única coisa que devo dizer é reconhecer a esta maioria de partidos, PS, Bloco de Esquerda e PCP, a coerência, porque, obviamente, quem não quer que o Parlamento exerça os seus poderes, obviamente que quer que as pessoas não possam perceber quais são os poderes que estão a ser bloqueados ao Parlamento. Bom, muito obrigado, Srs. Deputados. A informação que eu tenho aqui de serviço é que, enfim, o número 4 do artigo 13 é exatamente aquele que não fizeram referência, mas é o que dá a cobertura. Podemos então passar para os outros assuntos. Os outros assuntos, temos este requerimento que foi também entregue hoje, distribuído pelos grupos parlamentares do PS e do CDS. Penso que os Srs. Deputados tiveram a oportunidade de ver. E eu pergunto aos grupos parlamentares se estão em condições de discutir isto neste momento ou se valerá a pena promovermos uma reunião para a semana para este efeito. Posso considerar como concordância? Muito bem, então posso considerar o requerimento como admitido, enfim, pelo silêncio e pelos gestos dos diferentes grupos parlamentares, e poderemos então passar à discussão do mesmo, diria eu, se calhar à apresentação por parte dos grupos parlamentares requerentes. Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento foi distribuído. Lamentamos que seja distribuído tão em cima desta reunião, mas também os factos supervenientes foram em cima desta reunião. Afinal, a busca do que efetivamente se passou dá agora origem, segundo notícia pública não desmentida, de que a Procuradoria-Geral da República se encontra a investigar a eventualidade de gestão danosa e, portanto, perante esta informação noticiosa, aquilo que o requerimento faz, até para uma melhor abordagem, completa abordagem, nomeadamente no relatório que o Sr. Relator venha a fazer de toda esta situação, que seja solicitado ao Tribunal da Relação que nos dê informação formal sobre o que estará aqui em causa e a que é que se refere, portanto, o acórdão publicamente divulgado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir neste ponto. Foi feita a apresentação de requerimento. Não tenho inscrições. Não tendo inscrições, passamos à votação do mesmo. É assim, Srs. Deputados? Muito bem. Então, eu pergunto quem vota a favor do requerimento, quem se abstém, quem vota contra. O requerimento foi rejeitado com os votos contra do Bloco de Esquerda, PCP e PS e os votos a favor do CDS e do PSD. Já vejo um pedido de intervenção do Sr. Deputado Carlos Costa Neves, a quem dou a palavra de imediato. Obrigado, Sr. Presidente. Não diria que é surpreendente esta recusa de averiguação do que efetivamente se passou em determinado período na Caixa Geral de Depósitos e, portanto, há uma sistemática obstaculização das diligências que vamos solicitando. Por isso mesmo é que a regulamentação aplicável a estas situações
prevê a possibilidade das diligências ao abrigo de uma capacidade potestativa e, portanto, é para dizer que na sequência da votação que acabou de ter lugar e na busca da informação que acho que não só nós temos, não só o Estatuto das Comissões de Inquérito atribuem às Comissões de Inquérito da Assembleia da República, mas também a população em geral, aqueles perante os quais prestamos contas, que o Grupo Parlamentar do PSD, em conjunto com o Grupo Parlamentar do CDS, provavelmente, mas segundo esta segunda parte, obviamente, compete ao Grupo Parlamentar do CDS, apresentará sobre a forma de requerimento protestativo este mesmo requerimento que acabámos de votar. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida. Sr. Presidente, só para reforçar que, obviamente, louvando a coerência dos grupos parlamentares da maioria, obviamente que já estava previsto que assim fosse, porque obviamente iriam chumbar e obviamente que iríamos apresentar potestativamente e, portanto, o grupo parlamentar do CDS, mais uma vez louvando a coerência da maioria, subscreve este pedido potestativo. Bom, Srs. Deputados, eu penso que mais uma vez só abrigo número 4 do artigo 13, que essa discussão é feita, e eu queria só perguntar se neste ponto dos outros assuntos mais alguém quer usar da palavra. Se não, queria só recordar ao Sr. Deputado Relator, segunda-feira fará a entrega do primeiro relatório, do relatório preliminar, e recordando a todos e desejando a todos depois também um bom trabalho na leitura e no acompanhamento. Muito bem, Srs. Deputados, muito obrigado por tudo, a reunião encerrada, bom fim de semana.